Olá a todos! Tô fazendo um comentário aqui que eu aprendi com o meu amigo Otto Mendonça. Fixar comentário. Que a gente precisa ter um comentário fixo ali para dizer sobre o que a gente está falando nas lives. Aprendi isso com o Otto. Falando nisso, Otto Mendonça, que é esse amigo poliglota também, ele é intérprete e tem um livro sobre técnicas de estudo para concursos, para testes de inglês, testes de proficiência. Ele é um cara super interessante e ele me convidou para fazer uma live com ele no canal dele no dia 17, que é segunda-feira, às 8h30 da noite. Eu vou avisar vocês por aqui, fiquem ligados, certo? Muito boa noite para quem tá chegando agora. Marise, que bom ver você aqui. Marise é aluna do Post English, que é o curso de inglês. Para quem quiser conhecer, tem um link aqui na bio, que é um curso com post-its. E hoje a gente vai falar de pronúncia. Então, para começar, a gente precisa se desfazer de uma ideia que quando a gente vai aprender uma língua, eu costumo dizer que aprender um idioma é igual a aprender música. Então, a gente pode aprender a ler música ou a gente pode aprender a tocar de ouvido, né? A gente pode aprender a ler uma partitura ou ler cifra ou ler tablatura, mas a gente também pode tocar de ouvido, né? Mas o que importa é aquele som que a gente vai produzir. Então, é o som no tempo certo, na altura certa. Tem um antropólogo, o José Miguel Wisnik. Ele é um antropólogo, um musicólogo, é um cara que estuda aí o som, é um linguista também, né? Eu acho que ele está no departamento de linguística da USP, mas ele fala que a música, não sei se é dele originalmente essa frase, mas eu li num livro dele, que ele fala que a música é essa combinação entre som e silêncio, né? Então, quando a gente vai falar um idioma, a gente está produzindo uma música. Tem uma altura, tem um jeito de falar e um jeito de produzir. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a pronúncia e a língua falada em inglês, ela é muito distante da língua escrita, certo? Vocês lembram que em 2003 o português passou por uma reforma ortográfica. Gente, eu tô sem meu fone por várias razões hoje, mas se o meu som estiver ruim, vocês vão me dando aí um feedback, porque eu não sei como é que vai estar rolando, que eu costumo fazer live com um fone de ouvido que tem um microfoninho aqui, acoplado. Em 2003, a língua portuguesa passou por uma reforma ortográfica para que todos os países lusófonos, ou seja, todos os países que falam português, passassem a escrever da mesma maneira. O Brasil adotou essa reforma. Os outros países lusófonos, como Angola, Moçambique, não adotaram. E aí a gente foi os únicos que passaram a escrever o português de um jeito diferente. E tô contando isso porque inglês nunca passou por isso. Então tem várias palavras em inglês que têm origem em outros idiomas e que mantêm alguma caligrafia parecida com a origem, parecida com a língua de onde veio a palavra. E a pronúncia muda. Então eu tenho a palavra bonita, que todo mundo costuma conhecer, que é beautiful. E eu tenho conta, que é bill. Essas duas palavras têm um som muito parecido no começo, só que bill, de conta, eu escrevo B-I-L-L. E beautiful, esse bill é B-E-A-U, porque vem do francês beau, né? Então, a língua falada, o som que a gente vai produzir, ele não está necessariamente conectado com a ortografia em inglês. E essa costuma ser a principal queixa dos alunos quando vão começar a aprender inglês, né? E essa queixa vem do português. Porque quando a gente é alfabetizado em português, ou seja, quando a gente aprende a ler e escrever, a gente aprende esse sistema silábico, né? Então B mais A, ba, B mais E, bé. E aí a gente aprende a família das letras e todas as palavras que a gente pronuncia, a gente sabe como escrever, né? Ou todas as palavras que a gente ouve, a gente sabe como escrever. Em inglês, isso não acontece. E isso é um desconforto para quem está começando a aprender. Então, não se
apeguem com isso. Não fiquem perdendo muito tempo da vida. Eu sei que é inevitável em algum momento se fazer essa pergunta. Mas não fica muito tempo da vida perguntando: nossa, mas por que eu escrevo desse jeito e falo desse jeito tão diferente? A resposta é: porque inglês nunca teve uma reforma ortográfica. Ah, mas por que inglês nunca teve uma reforma ortográfica? Gente, estamos se aprofundando num poço sem fundo. Não precisamos disso, tá bom? Então, hoje, nesse aulão de pronúncia, que é o primeiro de alguns aulões de pronúncia que eu vou dar, eu vou passar algumas técnicas que eu espero que facilitem um pouco esse produzir o som em outro idioma. Alguém que está aqui toca algum instrumento, violão, piano, teclado, bateria, algum instrumento de percussão. Então eu vou fazer esse paralelo para a gente entender um pouco qual é o exercício que a gente vai fazer. Quando eu aprendo a tocar violão, por exemplo, eu começo lá, se eu gosto de rock, eu aprendo a tocar os rocks que eu mais gosto. Se eu gosto muito de MPB, eu vou aprender a tocar MPB. Se eu gosto de samba, eu vou aprender a tocar samba. Em algum momento que eu já sei tocar música, eu já sei produzir música, e provavelmente sei produzir músicas aí de um estilo que eu gosto mais, eu vou querer aprender a tocar outras coisas. Então se eu toco MPB, aqui, Marise, bacharel em violão clássico, Marise, eu não sabia. Olha, isso é um ótimo exemplo. A Marise toca violão clássico. Se a Marise quiser tocar samba, ela vai precisar aprender outras técnicas. E a Rita, uma música na flauta doce. Já é bastante, é um começo. Se a Marise, que toca violão clássico, que tem um treinamento em violão clássico, quiser tocar samba, ela sabe usar o instrumento. Só que ela vai precisar aprender outras manhas do instrumento. Ela vai precisar tirar sons diferentes do mesmo instrumento, aprender um outro jeito de tocar, aprender um outro jeito de fazer. Então, por exemplo, quem toca os instrumentos sinfônicos, violoncelo, violino, a flauta transversal, normalmente a sua primeira formação é clássica. E aí quando você vai aprender música popular, ou quando você vai aprender choro, por exemplo, no choro, você tem vários exercícios ali, várias técnicas para ganhar velocidade, para trabalhar com escalas que são mais comuns no choro. Se você vai aprender rock, metal moderno, nórdico, você vai aprender outros modos de escalas musicais. Então, quando a gente vai aprender um outro idioma, a gente vai usar um instrumento, que é a nossa voz, que a gente sabe tocar em português, e a gente vai aprender a usar esse instrumento para tocar um outro tipo de música, para produzir outros sons. Então é como se um cara que aprendeu a tocar violão para tocar MPB, ele quer mudar para jazz, ele quer aprender a tocar jazz. E aí ele vai ter que aprender a fazer outros acordes que são comuns no jazz, um outro jeito de mudar de posição de mão, uma outra levada aqui com a mão direita, Então o que a gente vai fazer hoje são exercícios para pegar esse nosso instrumento, que a gente sabe tocar português, e aprender a tocar inglês, tá bom? Bom, a primeira coisa é que, como a gente está falando de som e como a gente está falando da nossa voz e de música, a gente precisa aprender e a gente precisa ter consciência que a nossa voz começa aqui. Ela começa no diafragma, num músculo enorme que tem aqui, nessa região. Quando a gente enche o peito de ar e enche aqui de ar, esse músculo ele amplia, ele abre espaço para o pulmão e ele abre espaço para o ar chegar. E conforme a gente vai falando, esse músculo vai fazendo assim. Então imagina que você tem uma entrevista de trabalho em inglês, ou que você vai falar inglês pela primeira vez com um nativo e você fica muito nervoso. A tendência é a gente ficar um pouco ofegante e ter que respirar mais rápido. Quando isso acontece, a gente tende a acelerar a nossa fala para conseguir falar mais entre uma respiração e outra. E aí a gente vai se embolando. Porque uma das coisas difíceis quando a gente está aprendendo um outro idioma é ganhar velocidade. É uma das coisas difíceis quando você está aprendendo um instrumento musical também. Então para fazer pararirirari, você tem que aprender pararirarirari, pararirarirari, pararirarirari. Só que quando a gente aprende língua, a gente não quer fazer isso. A gente quer pegar um texto na segunda aula e sair lendo, solando lá o nosso texto. Isso não funciona com o aprendizado do idioma. Como a gente está aprendendo a produzir outros sons, a gente precisa se disponibilizar a fazer esses exercícios técnicos e a ter o tempo necessário para isso. E aí a outra coisa é isso.
Quando a gente aprende um idioma novo, a gente precisa aprender a fazer sons diferentes. As outras línguas vão ter sons que muitas vezes em português a gente não tem. E a gente precisa entender a característica da língua, a característica do som, né? Então, por exemplo, se você vai tocar violoncelo, que é o meu instrumento, é um instrumento que eu conheço. Se você vai tocar violoncelo numa música clássica, você vai usar essas duas cordas aqui. Então o dó e o sol, quer dizer, você vai usar todas, mas o que eu estou querendo dizer é, na música clássica, o violoncelo, ele é utilizado para fazer as linhas de baixo. Então, eu vou usar esses sons mais graves. Quando eu vou tocar música popular, ou quando eu vou tocar choro, por exemplo, é muito comum que eu encontre músicas nessa região do violoncelo, que é uma região mais aguda, certo? Então, quando a gente fala português, deixa o gordo aqui. Quando a gente fala português, a gente fala do meio pro fundo da boca e é um idioma médio para grave. Então é um idioma que a gente fala mais pesado. O português é uma língua mais pesada. Então o português, ele facilita a nossa voz ir para a região grave, ir para a região aqui. Então as pessoas que têm a voz grave, quando elas vão falar inglês, elas têm a impressão de que elas estão esganiçando um pouquinho. E as pessoas que têm a voz mais aguda, quando elas falam inglês, parece que brilha, né? Porque inglês é uma língua mais aguda. Inglês é uma língua que os sons, eles são de meio de boca e eles são sons que estimulam mais ele vir aqui para cima, para outras regiões de ressonância do nosso corpo, né? Então, se eu pegar uma mesma música, cantar ela em português e cantar ela em inglês no mesmo tom, a gente vai ter a impressão de que em inglês a música brilha mais, né? Mas eu estou fazendo basicamente as mesmas notas. Então, olha só. É pau, é pedra, é o fim do caminho, it's rock, it's wood, it's the end of the way. Quando eu canto em inglês, a impressão que eu tenho é que o som ele é mais brilhante, ele está mais aqui na frente, assim, ó. É pau, it's rock. Esse R do inglês, eu errei. O rock é pedra, desculpa gente, ó. É pau, it's wood. É pedra, it's rock. Esse R do inglês, ele é um som naturalmente mais pra cá. Por isso que as grandes divas da música cantam em inglês, né? As grandes divas da música americana, que a gente conhece, ou, por exemplo, não necessariamente americana, mas a Rihanna, que é de Barbados, que tem inglês como língua nativa, mas canta em inglês, são as músicas mais brilhantes, né? A Shakira, que é colombiana, e a Shakira que tem uma voz mais grave, quando ela canta em espanhol e quando ela canta em inglês, você percebe que ela canta em tons diferentes. A região que ela vai usar da voz são regiões diferentes. Então, o inglês é uma língua mais aguda e... mas porque as pessoas mudam a voz porque elas falam inglês. Se você não muda um pouco a sua voz, você não está falando inglês bem. Você está falando palavras em inglês, só que usando os mesmos mecanismos do seu instrumento que você usa para falar português. Então você precisa estar disponível para usar outros mecanismos, né? A Rita, que eu não sei se ela tá aqui ainda, eu vi que ela tinha entrado. A Rita Camacho fala espanhol muito bem. Então o espanhol, ele é ligeiramente mais agudo que o português, mas ele também é uma língua média. Mas vocês já notaram que, por exemplo, a gente costuma dizer que novela mexicana é dramática. Isso não tem a ver só com o estilo de atuação, tem a ver com a língua também. O espanhol, esses sons de, por exemplo, cachorro em espanhol que eu falo perro, perro, rr. Esse rr, ele traz o som para frente. Ele traz o som mais para ressoar nessa região aqui dos ossos engomáticos, nessas cavidades do nosso rosto. E aí, o espanhol ele fica um pouco mais brilhante também do que o português. Então ele também é uma língua média, ele não é necessariamente uma língua aguda, mas ele brilha mais porque eu ressoo o som por aqui, tá bom? Então isso é uma introdução para o que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, a gente precisa sempre lembrar, na hora de falar inglês, português, qualquer língua com qualquer pessoa, de respirar, tá? E aí, eu quero que vocês prestem muito atenção quando vocês assistirem a seriados ou a pessoas falando em inglês, e eu aconselho vocês verem a Oprah falando. A Oprah tem uma pronúncia
ótima e ela fala inglês muito bem, porque ela é uma apresentadora de televisão, então ela tem treinamentos para colocar a voz de um jeito muito claro, né? E ela fala com uma gramática muito correta, então é uma boa referência para prestar atenção. Repara nos lábios, né? E presta atenção quando você está falando nos seus lábios, né? A Marília Zagrandi, ou Zangradi, esqueci agora, mas depois eu deixo nos comentários o Instagram dela, é uma professora de canto, né? uma instrutora vocal, que ela fala que os lábios, às vezes, eles são aquele coleguinha do trabalho em grupo que não faz nada e chega no dia da apresentação e fala: e aí, o que eu tenho que fazer? Né? Bom, a gente é muito inteligente. E a nossa inteligência, às vezes, coloca a gente numas enrascadas. Quando eu tô muito nervoso, eu sei que eu não ouço só com o ouvido. Eu ouço com os olhos também. Quando eu tô muito nervoso e vou falar com alguém, eu evito um pouco de mexer tanto a boca ou de fazer muitas expressões faciais, porque eu tenho medo de errar. E aí, se eu não mexer muito, a pessoa não vai ler exatamente o que eu tô falando. E aí a gente fica com essa cara de psicopatinha quando você está conversando com a pessoa muito nervosa, né? Então você vai para uma entrevista de emprego, está super preparado. Aí a pessoa: posso falar inglês? Aí você: yes, let's speak English. Okay, alright. Well, my previous experience... E aí você trava tudo, não fica claro para a pessoa que você está falando. E normalmente a gente faz isso porque o nervoso, a gente busca mecanismos de proteção. Como eu sei, quando eu estou ouvindo alguém, eu fico prestando atenção na boca, fico prestando atenção nas expressões da pessoa, eu tento não fazer expressões. Eu tenho que ficar lá parado, né? Eu não falo muita coisa. Aí fico com essa cara que não ajuda em nada na pronúncia. Então, a primeira coisa é, a gente fala com o corpo todo, mas a gente fala principalmente com o rosto inteiro. Então é a respiração, né? O ar, é todo esse mecanismo de ar aqui, e com o rosto, certo? E os lábios são muito importantes, tá bom? Os lábios, eles são super importantes, por exemplo, quando a gente vai falar palavras com som de sh, né? Por exemplo, ela, em inglês, eu digo she, certo? She. Se eu não fazer assim um biquinho, fazer um patinho com a boca, ó, sh, o som não vai sair bom. She. Se eu tento inibir o meu lábio de trabalhar, não é o she, certo? She. Não precisa mexer o olho, a cara inteira, mas o lábio precisa mexer. She needs. Toda vez que eu faço um som de i, né, esse som i, não vai estar escrito i, mas eu estou produzindo um som de i, eu dou esse sorrisinho, i. Se eu falar um i sério, i, aí fica parecendo o i francês, né, que eu faço uma boca de u, e emito um i, u, né? Então se eu não der um sorrisinho, o meu i não fica claro. Então, percebe que esse mecanismo, né, da boca, o jeito como eu movimento, tudo, ele é super importante. Eu já falei em vários vídeos aqui no Instagram sobre os movimentos de língua, observar para onde a língua vai, onde a língua vem, como a língua se mexe dentro da boca. Então hoje, nessa aula, eu quis dar uma ênfase para os lábios, certo? Lábios. Todo som de S, eu faço aí um ensaio de um assovio, né? Se eu fizer vai sair uma vibração, mas sai um pouco diferente. Experimenta com a sua boca. Quando você estiver sozinho em casa, na hora do banho, tenta fazer sons diferentes, né? Tenta ver como as vogais mudam de acordo com o formato da sua boca. Então, quando você está com uma boca de U, não dá para você falar A, sai um outro som, né? Então, faz esse movimento de tentar emitir um som natural. Por exemplo, o artigo em inglês, o. Então, the best. Esse the é essa vogal que a gente não tem em português, que é a boca completamente relaxada, é você completamente relaxado, língua relaxada e emissão de som. The. É assim que eu falo, o THE, the. Certo? Então,
Faz uma brincadeira, ó, vai mudando o formato da sua boca, falando outras vogais. Todo momento eu tava intencionando um A. Tem um momento que eu não consigo mais segurar esse A, porque ele muda, porque o formato da vogal mudou, tá bom? Bom, e aí, uma coisa super importante quando a gente vai falar inglês. Quando a gente fala português, que eu estava comentando lá no comecinho da nossa live, da nossa alfabetização silábica, a gente aprende que as consoantes, elas sempre vão se ligar a uma vogal de algum jeito. Ou na grande maioria das vezes elas vão se ligar a uma vogal, né? Então é ba, be, bi, bo, bu, ca, se, si, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu. Em inglês, as vogais elas não são tão relevantes como elas são em português, certo? Várias palavras eu preciso só deixar a palavra vibrar, certo? Eu não escrevi essa palavra aqui, então vou escrever agora para mostrar para vocês. Por exemplo, barulho, ruído em inglês, eu vou escrever aqui. Essa palavra aqui, muitos brasileiros olham e leem noise. Noise. Porque tem um E aqui e a gente se sente na obrigação de fazer algum som para completar. A gente precisa aprender que em inglês, muitas vezes é mais importante deixar a palavra vibrar. Deixar o som vibrar. Então eu vou falar noise. Noise. Certo? Vou exagerar bastante agora para vocês perceberem. E quando estiver estudando, pode exagerar. Noise. Noise. Certo? Outra palavra aqui, ó. Que é rosto ou cara. Ou face mesmo em português, né? Então essa parte aqui da frente da cabeça, por fora, é face. Face. Facebook. Facebook. Lembra do verbo fazer no passado em português? Ele fez. É mais parecido com isso do que com face. Face. Essa vogal que a gente coloca no final, ela não é necessária, ela atrapalha a pronúncia mais do que ajuda e ela não vai deixar o seu inglês bonito, certo? Ó, no comecinho da live eu falei, você precisa pegar o mesmo instrumento que você usa para falar português, a nossa voz, e aprender a tocar um outro estilo, aprender a fazer outros sons. Então, a gente tem os nossos sotaques. Sotaque não é um problema nenhum quando você está falando um outro idioma. É porque você tem que falar inglês sem sotaque. Primeiro que sem sotaque não existe, né? Quando a pessoa diz você tem que falar inglês sem sotaque, ela quer dizer você tem que falar inglês com sotaque. E aí completa, né? Nova-iorquino, londrino, não sei o quê. Sotaque americano é uma coisa bem genérica, né? Porque os Estados Unidos é enorme, né? Os Estados Unidos é territorialmente maior do que o Brasil e mais populoso, tanto em números quanto em mais densamente populado, né? Então, você sabe que uma pessoa de Nova York, ela tem um sotaque diferente de uma pessoa da Califórnia, tá bom? Então é o sotaque americano, mas da onde? Do Alabama, da Califórnia, de Ohio. Então isso também é diferente. Agora, é importante também, em português, se você não está disposto a aprender a fazer sons diferentes, o seu inglês nunca vai ser bonito, redondinho, perfeito. A gente tem que se dispor. Por um minuto eu esqueci desse verbo, eu ia falar um absurdo aqui. A gente precisa se dispor a produzir um som diferente, a falar de jeitos diferentes, certo? Na chamada dessa live, nos stories, eu coloquei uma palavra lá e perguntei como que vocês falam esta palavra em inglês. Tá aparecendo aí inteirinha, tá? A nossa tendência do português, porque a gente tem essa cultura silábica, é falar literature. Literature. E não é assim que eu vou falar em inglês. Bom, primeira coisa que a gente vai aprender fora do corpo hoje é como eu uso o Google Tradutor. A primeira resposta é não usa. Não usa. Então, nunca coloquem frases no Google Tradutor ou textos inteiros, porque a chance de sair de contexto é muito grande. Você pode usar o Google Tradutor para pesquisar palavras. E quando você escreve as palavras em inglês, embaixo da palavra, e eu vou mostrar para vocês agora,
embaixo da palavra vai aparecer essas letras aqui, um pouco estranhas, que são letras que a gente não tem no nosso alfabeto comum. Isso aqui é o alfabeto fonético. Se você quiser ser um master da pronúncia, vale a pena estudar um pouco de alfabeto fonético. Mas se você não quiser ser um master da pronúncia, tudo bem, porque do jeito que está escrito aqui, você já vai ter uma ideia. Então olha só, eu tenho esse CH aqui e esse E de ponta cabeça que é um Então eu sei que o fim da palavra é chur. Chur. E aí vocês veem que eu tenho um Dzinho ali, literature, literature. Então essa palavra, ela tem algumas variações de pronúncia, mas ou vai ser literature ou literature. Ó, vou voltar aqui a câmera pra mim. O melhor jeito de você começar a pronunciar essa palavra bem, deixa eu botar aqui pra parar de tremer. Consegui? É você falar um tra. Literature. Literature. Litra. É tipo um tra, só que tra. Mais coberto o som, né? Literature. 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 Em várias regiões, mas no inglês, entre muitas aspas, considerado mais caipira, vai falar literature. 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 O que não pode falar é literature. Literature. Esse literature não existe. Certo? É coisa que colocaram na sua cabeça. Literature. Literature ou literature. Certo? Eu coloquei umas outras palavras aqui para mostrar no Google Tradutor. Isso. Por exemplo, esse som de T e O no final das palavras, olha como ele aparece aqui, com um S, SH. Então, ele é diferente daquele som de cha, de literature, ele é um som de sh. Fiction, fiction, shun, fiction, certo? Como a gente sabe falar fiction, essa é uma das poucas coisas que a gente pode tomar como uma regra aí do inglês, é que esse som final T-I-O-N, a gente sempre vai ler como shun. Fiction. Ó, coloca palavra por palavra no Google Tradutor e vai aparecer isso aqui que vai te dar uma boa dica, um bom caminho de como pronunciar. Deixa eu voltar vocês aqui pra minha carinha. Então, aqui, boa. O T em inglês é uma letra que vai tender a variar muito de pronúncia. O T eu vou poder fazer ele de vários jeitos. Mas eu tenho aqui, ó, insatiable, 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 education, education e function, function, certo? Ó, shun. Se eu não fizer o biquinho, o patinho aqui, o som não vai sair certo. Então, insatiable, education, function, function. Bom? Insatiable, education, function. Certo? Function. Se eu tiver outras palavras, normalmente as palavras com T-I-O-N são palavras de origem latina e que em português ganharam a terminação são. Então, por exemplo, educação, education, education. Ação, em inglês eu vou falar action, action. Determination, orientation. E muitos outros shuns aí, shun, certo? O que o Google Tradutor, com o alfabeto fonético ali embaixo, vai te ajudar? A você não ficar nessa dúvida do tipo, será que é T aqui nesse caso? Será que é mais pro cha, é mais pro chan? E aí ele vai te dar um caminho ali que, mesmo que você não conheça todo o alfabeto fonético, ele vai te dar um caminho que vai facilitar muito a sua pronúncia, que vai facilitar muito você acertar a palavra aí de primeira. E com o tempo, mesmo o inglês não tendo
essas regras de ortografia muito claras, a gente vai ganhando um feeling do idioma, né? A gente ganha uma sensação que a gente entende como funciona o idioma. A gente vê uma palavra pela primeira vez e, pô, já cai a ficha. A gente não fica ali, tipo, sabe, muito tempo tendo que raciocinar e vai diminuir muito nossas chances de erro, tá bom? Uma outra coisa é inversões de som em relação à ortografia, ou seja, em relação ao que está escrito. Então, às vezes a gente olha algumas palavras assim e o correto, né, Fala aí essas palavras na sua cabeça, fala com você mesmo. Então aqui é ferro, aqui é fogo e aqui é desejo. E essas palavras aqui eu também coloquei lá no tradutor pra gente olhar no alfabeto fonético. Então olha só. Ai, meu olho. Então a primeira, ferro, né? Ferro. Olha o alfabeto fonético. Parece que tem alguma coisa fora do lugar, né? Eu não posso falar iron. O correto é falar iron. Iron. Pô, Daniel, mas isso é muito estranho. Cara, é muito estranho, mas essa outra palavra aqui, você sempre falou fire e sempre achou de boa. O E e o R, e o I, o E e o R também estão tudo em lugar errado na escrita. Fire. E veja que não tem um E ali, tem esse E de ponta cabeça, que é uma letra meio intermediária, uma vogal intermediária entre o E e o A. Então a gente não vai falar fire é fire. Iron. Desire. Vê que tem de novo esse D, desire. Tá com um negrito aqui que eu vou tirar, um destacado que não precisa ter. Desire. Viu que na pronúncia a gente inverte os lados dessa letra. Então, essas palavras aqui são iron, fire, desire. Ah, esse S é mais para S ou é mais para Z? É Z. Você viu que ali estava escrito um Zzinho? Desire, certo? Iron, fire, desire, certo? Iron, fire, desire. O YouTube agora e o Spotify também tem esse recurso quando você estiver ouvindo podcast, mas o YouTube ele tem um recurso de diminuir a velocidade da fala. Então você pode escutar vídeos mais rápidos e aí a pessoa começa a falar e você vai escutando todas, ou você pode escutar bem devagar. E esse escutar bem devagar é um ótimo exercício de pronúncia. Porque você pode pegar trechos que você não está entendendo nada e escutar bem devagar. Lembra do comecinho? Pra gente tocar um trecho, uma escala super rapidinha, a gente precisa aprender a escala nota por nota, né? E fazer tan 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 tan. E aí depois de um tempo tan 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 tan, certo? Só que você tem que fazer uma por uma. Esse recurso do YouTube de você poder assistir os vídeos em velocidade reduzida é maravilhoso para os seus exercícios de pronúncia, certo? Bom, até agora o que a gente viu foi evitar vogais desnecessárias, certo? As vogais elas são importantes para o sistema silábico brasileiro do português. A gente não precisa ficar colocando vogal onde não tem em inglês. Ver o Google Tradutor palavra por palavra só para olhar a pronúncia no alfabeto fonético, que mesmo que você não conheça, vocês viram que dá para ter uma boa direção do que vai pronunciar, né? Os sons que vibram, né? Os sons que eu não vou ficar completando a palavra. Em inglês, a gente precisa ter um pouco esse sangue frio, que em português a gente quer completar todas as palavras, falar todas as letras que estão escritas lá, né? Em inglês, noise, face, não precisa terminar a palavra. Deixa o som vibrar. Deixa o som ir vibrando.
Free the lips, libera os lábios. Use os lábios para falar, ó. Use, né? Eu escrevo com E, mas eu faço um som de I, né? Em português a gente faz isso, a gente troca vários E's por Is. Então, use. Tem um movimento de boca que eu preciso fazer. Se eu fico tentando falar use isso. É o psicopatinha que a gente não quer, a gente quer se livrar desse momento, certo? A velocidade da fala, ela tem a ver com essa segurança que você vai ganhando de pronunciar bem as palavras devagar. Se você pronuncia bem devagar, você vai ganhando confiança, mobilidade para falar as palavras mais rápidas, tá bom? Então, mover o rosto, certo? E aí, uma dica que eu vou dar para vocês agora, que ela é super importante, eu sempre falo aqui que a gente precisa engajar o corpo no aprendizado, né? Então, o meu curso de inglês, o Post English, ele é um curso que você vai ter vários post-its e você vai ter que ir montando a língua junto no corpo. Quer dizer, você vai pegar um post-it, tirar de um lugar, pôr em outro, devolver para outro lugar e você vai fazer uma movimentação. Então, a preocupação da técnica é que você trabalhe todos os seus sentidos, né? E não só ficar ouvindo uma palestrinha, né? Agora, tem outras coisas também que a gente pode trazer para o corpo. A câmera frontal do celular, ela inverte. Então, eu escrevi ao contrário. Então, quando eu escrevo ao contrário aqui com minha letra coisada, que eu não lembro mais o nome dessa letra. Quando eu era pequeno a gente falava letra de forma, agora não é mais assim que fala, né? Eu não sei o nome. Mas quando eu escrevo com a letra de forma aqui, ainda fica mais ou menos. Agora quando eu escrevo com a letra cursiva, eu não sei o resultado. Então olha só. There was a time when there were just the three of us. Não sei se eu não cortei um T aqui. E aí já tá de ponta cabeça, né? Já não tá muito bom. Então, ó, there was a time when there were just the three of us. O outro T eu também não cortei. Tem uma técnica de avaliação de personalidade pela caligrafia, eu devo ter alguma questão aí com os T's não cortados. Então, eu vou escrever aqui nos comentários, porque eu quero que vocês façam um exercício. There was a time when there were just the three of us. There was a time when there were just the three of us. The three of us. Muito bom. Essa é uma frase cheia de truquezinhos de pronúncia. E às vezes ela pode ficar um pouco difícil. Quando você pegar um texto mais longo em inglês, ou quando você pegar uma sequência de palavras que for difícil para você, vocês conhecem a postura do yoga da árvore? Vamos ver se dá para me ver mais ou menos de corpo inteiro. A postura do yoga da árvore é você segurar uma perna aqui pro lado e a mão aqui nessa posição, certo? Então você vai tentar ler o que você tiver que ler com dificuldade, então o texto está ali na tela, você vai ler nessa posição. There was a time when there were the three of us. When there were just the three of us. Ok? Tudo bem, pra mim, eu não tenho dificuldade exatamente com essas palavras, mas se você tiver dificuldade, tenta fazer isso. Aí, Daniel, eu não consigo ficar nessa posição. Se apoia em algum lugar, se apoia aqui e levanta a perna. Pode segurar essa outra perna aqui, pode usar esse braço para segurar a perna, pode ficar assim, ó. Pode ficar nessa posição e ler o texto. Daniel, não tem nada a ver com o que você está falando. Veja, quando eu estou num processo mental, eu estou aqui sentado, vendo a minha aula, e eu estou tentando estudar uma coisa, e eu não estou conseguindo desenvolver o meu raciocínio. Tá difícil, eu não estou conseguindo elaborar. E aí eu estou num processo mental aqui. Então eu estou lá com o meu texto. There was a time when porque né, o som do TH eu preciso necessariamente mostrar a língua, então there were the just the three of us. Quando eu tô aqui nesse processo, eu tô com todo o esforço do meu corpo, toda a energia do meu corpo concentrada aqui, né? Toda a energia física, né? Toda a tensão do meu corpo, ela tá aqui. Então quando você pega um texto
que você tem dificuldade ou palavras que você tem dificuldade, eu aposto que, ó, se tirar uma foto, você tá aqui com a testa franzida, e aí você tá com uma cara assim e tipo... Quando eu ponho o meu corpo numa posição que não é natural, que não é exatamente confortável, eu estou distribuindo a tensão. Então, eu preciso me manter em pé, eu preciso me manter em equilíbrio, eu preciso manter essa perna aqui, que, gente, não é fácil, né? Depois de uma certa idade aqui com os cabelos brancos aqui lá, não é fácil. Aí você precisa estar com o braço aqui, ó, isso aqui, chega uma hora que cansa e você não aguenta mais, né? E se você não consegue ficar nessa posição, não tem problema, né? Você pode só apoiar aqui, ó. Vai chegar uma hora que também é meio desconfortável. Só que você está redistribuindo a tensão pelo seu corpo. E você está trabalhando o corpo todo. A sua respiração vai mudar, você vai melhorar a sua respiração. Você vai colocar o tanto de energia certa para falar as palavras. Você não vai ter um excesso de energia na cabeça, um excesso de tensão na cabeça, né? A eletricidade, ela vai se distribuir pelo seu corpo porque você tem outras coisas para prestar atenção, certo? Isso é uma técnica que funciona, por exemplo, se você tem um texto acadêmico, um texto de qualquer assunto que está difícil para você ler, difícil para você entender, esta técnica te ajuda, você redistribui tensão e aí meio que você dá uma relaxada em certas áreas do seu cérebro que estavam focadas ali em entender aquela coisa que você não estava entendendo, certo? Outra técnica que você pode fazer com esse texto aqui é, primeiro de tudo, a gente tem que ler devagar para depois ler rápido, né? Uma coisa é se colocar em movimento. Então, se você quiser, você pode levantar aí e andar com o celular. Se eu andar com o celular, vocês vão ficar tontos. Mas ó, there was a time when there were just the three of us. There was a time when there were just the three of us. Se colocar em movimento. Porque a fala, o que você está falando, as ideias, é uma integração do corpo todo. Os primeiros filósofos eram um grupo de filósofos que se chamavam peripatéticos, porque eles caminhavam, eles andavam enquanto eles estavam discutindo. Porque para eles a filosofia não era um exercício mental, era uma coisa chamada de ortoprática, né? Era uma prática, era uma coisa física, era uma coisa que você precisava fazer com o corpo todo, você precisa filosofar com o corpo todo. Então, tem aquele ditado que diz que só é possível filosofar em alemão, mas só é possível filosofar em alemão com o corpo todo, né? Não é sentado fazendo nada, você precisa engajar o seu corpo no aprendizado. Quando eu aprendo com o corpo, quando eu tenho uma experiência, eu memorizo muito mais rápido, né? Então, por isso que quando você está estudando com post-it, a sua memorização, ela tende a ser mais efetiva do que quando você lê um livro, né? Sabe, nos cursos mais tradicionais, antigamente, quando o professor chamava, vem aqui na lousa escrever, e aí você não esquecia mais aquele exemplo, né? Ou tipo aqueles jogos que você tinha que passar um papelzinho para alguém ou fazer alguma coisa. Você não esquece, porque você está aprendendo com o corpo todo, né? E a língua, ela tá no corpo, então o jeito que você vai se movimentar para falar uma palavra, o jeito como você, né? Por isso que eu falo, quando você vai assistir um filme, ou tem uma série, escolhe um personagem que você gosta e imita o personagem. Não é só imitar o jeito de falar, né? Imita. Então o Joey do Friends, ele fala aquele famoso How you doing? How you doing? Tem um olhar, tem um jeito, tem um levantar de sobrancelha, tem um jogo de lábio aqui, tem uma coisa do corpo, né? Tipo, how you doing? É uma coisa, né, de se oferecer, de jogar o corpo pra frente, né? Diferente de você fazer isso. Todos esses movimentos, eles te ajudam. Eles te ajudam porque você está falando com tudo e não só com a voz, né? A gente está aprendendo técnicas para usar esse nosso instrumento que é a voz, mas a gente precisa usar esse instrumento com o corpo todo. É a mesma coisa quem toca violão, quem toca violoncelo, quem toca flauta, quem toca qualquer instrumento, quem canta, você precisa fazer isso com o corpo todo, não é só com a mão, né?
Se você tá ali tocando o seu instrumento com a mão e a sua cabeça tá em outro lugar, não tá funcionando. Não tá inteiro, né? Você pode saber uma coisa tecnicamente ali muito bem, mas se você não engaja tudo, não funciona. A mesma coisa, quando eu tô falando, né, vocês já viram apresentador, às vezes mestre de cerimônia, alguém que vai ler um discurso, que a pessoa tá tipo lendo o discurso, mas ela não tá pensando no discurso, né? Ela tá só tipo, there was just the three of us. There was a time when there were just the three of us. Você não tem conexão, você não está inteiro fazendo aquilo. E a língua é uma coisa inteira, é o corpo inteiro que precisa trabalhar para que você consiga pronunciar bem, certo? O que mais que eu queria falar para vocês? O jeito de falar, eu não sei se vocês lembram de dois filmes antigos que eu vou fazer uma referência aqui, mas que são O Discurso do Rei, que é o rei que era gago e aí ele faz todo um treinamento fonoaudiológico lá para poder falar bem, né? E o filme A Dama de Ferro, que eu esqueci o nome da atriz, gente, pelo amor de Deus. A atriz que fez o Diabo Veste Prada. A Meryl Streep, pelo amor de Deus. A Meryl Streep interpreta a Margaret Thatcher, que foi uma primeira-ministra britânica. No momento da campanha, ela vai fazer fonoaudiologia porque ela fala muito agudo. E a equipe dela fala que as pessoas não vão levar ela a sério se ela falar daquele jeito. Então ela precisa ter uma voz mais firme, mais grave, mais bem colocada, mais pá. Então, o jeito como a gente fala, ele tem muito a ver com a mensagem que a gente está transmitindo também. Então a gente precisa ter noção. Isso, a Meryl Streep. Muito obrigado, Tami. A gente precisa ter noção da nossa voz. Ou seja, noção de como a gente está usando o nosso instrumento. Quero lembrar, para quem chegou depois e para quem está aqui desde o começo, quero lembrar que quando a gente está falando de pronúncia, é a mesma coisa quando uma pessoa toca um instrumento e ela aprendeu a tocar violão porque ela gostava de MPB, certo? Então a gente aprendeu a falar português, a gente nasceu e usa a nossa voz, que é o nosso instrumento, para falar português. E agora a pessoa quer tocar jazz ou quer tocar rock. Então ela vai pegar esse mesmo instrumento e aprender a usar esse instrumento de um jeito diferente. Então muitos sons que ela vai produzir são iguais, são os mesmos sons que ela produz em português, e muitas coisas ela vai ter que aprender a produzir sons novos. Então, por exemplo, no jazz você tem acordes que são muito diferentes, que você não usa na música popular, ou que você não usa no rock, ou que você não usa no violão clássico, por exemplo. Então, o violonista que já sabe tocar violão, mas vai aprender jazz, ele vai aprender a produzir sons diferentes com o violão dele. É isso que a gente faz quando a gente aprende uma língua. A gente vai pegar esse nosso instrumento, que é a nossa voz, e que é o nosso corpo, porque a gente toca a nossa voz com o nosso corpo todo, e aprender a produzir sons diferentes com isso, para que a gente possa se comunicar em outro idioma. E aí, o que eu quero falar para vocês, para encerrar esse aulão de hoje, é que quando a gente pronuncia bem, e quando a gente aprende a pronunciar bem, quando a gente se dispõe a fazer esses sons diferentes, a entender que a vogal do the é uma vogal relaxada, the, não é um D e nem um da e um D, é um the, a gente passa a ouvir melhor. Porque o nosso cérebro, às vezes, ele não identifica sons que a gente não sabe fazer, que a gente não conhece, e ele aproxima, ele te bota ali perto de um som mais parecido. Quanto melhor a gente fala, melhor a gente ouve, melhor a gente entende. O listening, que é a compreensão auditiva, que é um segundo terrorzinho aí de quem está aprendendo inglês, ele melhora drasticamente quando você toma essa consciência. Então, se você se preocupa em falar certo, em falar direito, produzir sons que são diferentes, desapegar de coisas que você acha lindo quando você fala em português, mas que em inglês não vai fazer o menor sentido, sons que você produz em português e que em inglês não vai fazer o menor sentido, você passa a ouvir melhor, você passa a entender melhor, certo? Em português, a gente tem uma variedade de R's nos nossos sotaques do Brasil e de Portugal. A gente tem uma variedade de R's que em inglês a gente não tem tanta variedade, né? Então, a gente precisa
se desprender um pouco, mas meu R é assim. Não, isso é o R que você usa aqui no dia a dia para falar português e para falar algumas palavras, porque a gente também tem uns 2, 3 R's aí por sotaque. Se você aprende a falar o R do jeito inglês, né, que pode ser americano, pode ser australiano, mas em inglês, né, você vai falar inglês muito melhor e você vai entender inglês muito melhor, né? Última coisa que eu quero falar para vocês é que o som do H em inglês, por exemplo, hello, hi, ele não é o mesmo som do R sei lá, você não pode falar hello, hello, não é um R, hello, certo? Esse som, você precisa embaçar o vidro. Então você chega num copo e fala hello, não embacei a câmera, né? Hello, não deu certo, porque esse celular aqui é muito moderno, esse vidro não embaça nunca. Mas você vai embaçar, hello, hi, hi, certo? Esse house, home, esse é o som do H que começa essas palavras. Home, né? Deixa eu escrever aqui que a gente precisa trabalhar a pronúncia, mas visualizando também. Home, home, hello, são L's, tá bom? Então, ó, home, home. De novo é uma palavra que a gente vai deixar esse M vibrar. A gente não vai falar home, é home, home, hello, hello. Precisa sair esse arzinho que embaça o vidro. Então, um bom exercício para você fazer essa pronúncia com maestria é fazer num vidro, no box, no espelho. Hi, hello. Ou aqui na mão, você tem que sentir aquele arzinho quente. Hi, hello. É diferente do hello. Hello, eu não sinto esse ar tão quente, porque eu não estou trazendo o ar lá de baixo, tá bom? Hi, hello. Ar quente, precisa embaçar o vidro, tá bom? Quem tá chegando agora, quiser assistir desde o começo, a gente tá acabando o nosso aulão de pronúncia de hoje. A gente vai ter um aulão por semana aqui no curso de línguas, eu vou anunciando ao longo da semana o tema das aulas e eu vou fazer algumas experiências de horários. Então alguns vão ser mais cedo, outros mais tarde, provavelmente sempre às quintas-feiras, mas isso também não é um martelo batido. E os aulões vão ficando gravados aqui, vocês podem ver depois, salvar, mandar para os amigos. E quero contar para vocês que as matrículas do Post English, que é o meu método de aprendizado, de ensino e aprendizado de inglês com post-its, estão abertas. A Marise, que está mandando esses olhinhos aqui, é minha aluna, ela já está fazendo as aulas. Tinha outras pessoas aqui, a Rita estava por aqui, tinha mais outros alunos aqui. Se tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem e olhem aí o link que está na bio do curso de línguas, que tem todas as informações do curso lá. Muito obrigado. Na semana que vem vai ter aulão. No dia 17 de maio, às 8h30, que é uma segunda-feira, às 8h30 da noite, às 20h30, eu vou participar de uma live no canal, na página do Otto Mendonça, que é um poliglota, intérprete, um cara super bacana, super interessante. Ele já fez uma live aqui comigo, tá salva aqui embaixo, e eu vou participar lá de uma live como convidado com ele, contando um pouco sobre aprendizado de idiomas, tá bom? Sempre que tiver dúvida de pronúncia, dá uma olhadinha aqui nesse aulão de novo. Eu vou ter outros aulões de pronúncia no futuro falando sobre outros aspectos, tá bom? Então, muito obrigado, um abraço grande em todos vocês. A gente continua se vendo, se falando aqui pelo curso de línguas, e eu espero daqui a um tempo chamar alguns de vocês aí pra gente fazer uns vídeos e umas lives em inglês, ou em português mesmo, contando do seu processo de aprendizado, mas quero falar inglês com vocês, ok? Thank you very much. Bye!